Olá, mulheres divinas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma manhã, para mais um dia de reflexão da Palavra do Senhor. A nossa breve reflexão de hoje encontra-se no livro de Mateus, Mateus capítulo 15, do versículo 22 ao 28, que vai narrar a história de uma mulher que tinha muita fé, apesar de ser uma mulher discriminada por conta do povo que ela pertencia. E a palavra do Senhor vai contar o fato da fé dessa mulher, mesmo pertencendo a um povo idólatra. E a palavra do Senhor vai dizer assim: E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui nós vamos entender e perceber que a fé dessa mulher era independente de onde ela vinha, da sua origem. Ela pertencia a um povo idólatra, a um povo que, por suas razões e crenças, eles viviam em conflito com o povo israelita. E por isso que os discípulos vão falar para o Senhor, para que ele não dê atenção, para que ele venha a despedi-la e não queira falar com ela. Mas nós vamos observar que o Senhor Jesus, primeiro ponto aqui que a gente consegue tirar como lição, é que ele primeiro silencia antes de responder aquela mulher. Ele vai trazer para ela uma boa resposta, ao ponto de confrontá-la mesmo, porque ele já sabia o que ela queria, o que ela precisava, o que ela necessitava, como também sabia que ela acreditava no Messias, acreditava nele, por isso quebra todos os paradigmas e vai ao seu encontro. Mas outra coisa que eu percebo nessa leitura e que nós vamos entender é que o Senhor, ele tem a sua identidade própria e ele não se deixa influenciar por ninguém, nem mesmo por seus discípulos. Quando os discípulos vão pedir para que ele disperse aquela mulher, para que ele não dê atenção, para que não dê importância, o Senhor não faz isso. Ele vai agora confrontar a fé daquela mulher para respondê-la. E ele vai demonstrar agora o seu verdadeiro amor, porque ele veio para o seu povo. Ele vai dizer para ela que não é bom tirar o pão, da boca dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E ela entende o que ele está falando. E o pão é o próprio Senhor, porque ele é o pão da vida, ele é o pão vivo. E esse pão veio para alimentar o seu povo. E ela entende o que ele está falando e responde para ele com esse entendimento, porque ela vai dizer: é verdade, meu Senhor, mas os cachorrinhos, eles também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Era como se ela estivesse dizendo assim: eu não preciso nem que o Senhor vá lá ver minha filha, mas basta uma só palavra, como aquele centurião que falou para o Senhor: não sou digno que entreis em minha casa, mas basta uma só palavra. Foi exatamente isso que aquela mulher estava dizendo para o Senhor: eu tenho fé,
ao ponto de uma só palavra. Que seja essa palavra apenas o que o Senhor pode fazer por mim, mas só essa migalha que vai cair dessa mesa, eu vou receber o meu milagre. E o Senhor, ele fica impactado com aquela fé e ele vai dizer: mulher, tamanho é a tua fé, que seja feito conforme a tua vontade, o que tu queres, o que tu pedes. E louvado seja Deus, porque o que nós aprendemos aqui nesta mensagem é que a fé é o firme fundamento de todas as coisas e sem ela nós não conseguimos agradar o Senhor. Porque a fé é que vai dizer se eu creio ou não. Porque se não temos fé, não cremos. Não cremos nesse poder, não cremos no Messias, não cremos no Senhor. Por isso que a fé move o braço do Senhor. Essa mulher, ela vai romper com tudo aquilo que o impede de encontrar, de ir ao encontro do Messias. Ela vai ao encontro porque crê nele, mesmo sabendo que todas as possibilidades poderiam não ser possíveis para aquele milagre acontecer, mas a sua fé rompe com todas as barreiras e ela recebe o seu milagre. Então, nessa manhã, receba essa palavra e creia que o Senhor, Ele é o único que pode todas as coisas por mim e por você. E que independente do que digam de você ao seu respeito, como os discípulos queriam falar a respeito daquela mulher, o Senhor vai sempre parar para nos ouvir, pois Ele sonda o nosso coração, os nossos pensamentos e sabe quem somos, o que precisamos e se verdadeiramente cremos. Então, nessa manhã, a minha oração é que nós possamos ter essa fé, que o Espírito Santo possa avivar essa fé em nossos corações e que possamos crer de fato e verdade de que Ele pode executar por mim e por você todas as coisas. Louvado seja Deus. Então tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã.